Fala pessoal do nono ano, bom, vocês ou não? Então pessoal, o negócio é o seguinte, eu mudei o formato aí dos exercícios, né? Não vou mais elaborar os exercícios, agora eu vou comentar os exercícios do PET. Daí fica mais fácil para vocês fazerem, não sobrecarrega também. Vocês fazem o material aí certinho e eu comento aqui. Bom, vamos lá. Primeira semana, a gente vai, aqui no caso na unidade temática, o totalitarismo e os conflitos mundiais. Totalitarismo é quando você tem governos feitos, realizados por uma pessoa só. Então uma pessoa concentra o poder nela com o apoio de outros grupos sociais. E os conflitos mundiais, no caso a gente vai introduzir para a parte da Primeira e Segunda Guerra. Então aqui o objeto de conhecimento seria a Revolução Russa, a habilidade que vocês vão desenvolver em identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e o significado histórico. Então tem a parte do socialismo que eles empregaram no país e tal, e a gente vai estudar isso. Então os conteúdos relacionados, o que são os conteúdos que nós iremos desenvolver nessa parte? Revolução Russa e seus efeitos no cenário mundial, difusão do comunismo na Europa e na América, anarquismo, comunismo e socialismo. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou comentar as atividades, certo? E vai ter um texto também aqui, então vamos lá. Antes da Revolução Russa, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próximas a dos servos da Idade Média. Leia o texto a seguir, analisa a imagem e em seguida responda as questões. Então tem esse texto, que está falando sobre a parte no começo ali antes da Revolução Russa, né? Como que o país era caracterizado. No caso aqui tinha um czar, né, que é uma espécie de rei, o Alexandre II e tal. Então o texto está falando sobre a Rússia antes da Revolução Russa, como que ela era e tal. Então vamos direto para os exercícios. É importante vocês lerem o texto, tá? Para vocês conseguirem responder certinho. E não precisa copiar do texto, é só ver o que eu vou comentar aqui, já dá para responder. Então tem uma imagem, ó, que vocês possam ver aqui, tem um pessoal que parece que está ligado à igreja, né? No caso na Rússia, a igreja ortodoxa, que é parecida com a igreja cristã, católica, mas tem alguns dogmas diferentes. Eles acreditam em algumas coisas que os católicos não acreditam. A interpretação da Bíblia, no caso. Isso aí, outra aula eu explico melhor para vocês. E aqui tem uma pessoa, né, que está com um chicote fazendo com que as pessoas carreguem todo mundo. Ó. Tá vendo? Então, uma imagem em forma de crítica. Posto em 1918, os opressores, no caso aqui o czar, não, o czar, né? O homem rico, o padre ortodoxo, e embaixo o povo massacrado. Então vamos para as questões. A letra A aqui. Por que a Rússia deixou de acompanhar países vizinhos como Alemanha, França e Reino Unido? Aqui no texto ele fala, tem essa resposta, entendeu? Esses países aqui, a França, o Reino Unido e a Alemanha, eram países que começaram a se industrializar na Europa. Então eram países que estavam com a sua economia aquecida, que estavam gerando bastante emprego, tinha certa prosperidade. Enquanto a Rússia ela ainda era um país feudal. O que é um país feudal? Um país que boa parte da população está ligada à produção agrícola, então eram pessoas que cultivavam produtos. No caso da Rússia, creio eu que seja o trigo e outras culturas assim que são mais próprias para regiões mais frias, né, como da Europa. Então, o que acontece lá é que não desenvolveu a indústria. Então, boa parte da população vivia no campo. E eles tinham um czar, uma espécie de rei, né, que governava todo o país. Então era um país grande, que tinha um potencial econômico muito grande também, tinha uma população grande na época, só que vivia de certa forma na miséria. Por isso que tem esse relato aqui, ó. A população ela é caracterizada por esse pessoal que carrega esse pessoal de cima. Então eles eram explorados.
B. A palavra gigante na expressão gigantes dos pés de barro, atribuída à Rússia do século XIX, se explica pela extensão territorial, mas por que dos pés de barro? O que acontece é o seguinte, era um gigante de pés de barro, era um gigante, o país, Rússia, era um gigante porque tinha um território imenso, tinha uma população grande também para a época, e ela não tinha um poder econômico igual aos outros países, Alemanha, Inglaterra e tal. Então era um gigante, só que os pés de barro. Os pés de barro, eles remetem ao quê? Remetem a uma pessoa que vive no campo, não na indústria. Entendeu? Não na parte urbana, né, no caso, não a indústria, a parte urbana. Então eram pessoas que estavam mais distribuídas no interior do que em grandes centros, em cidades, tal, desenvolvendo comércio, desenvolvendo a indústria e tal. Então era um gigante que ainda vivia com atraso, era um país que poderia estar muito desenvolvido, só que vivia no subdesenvolvimento. A modernização da Rússia promovida pelo czar garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população, justifique. Então o que acontece é o seguinte, o rei, no caso, na época, o czar, ele teve alguns planos para o desenvolvimento da Rússia. Então o que ele fez? Ele começou a meio que tentar industrializar a Rússia, entendeu? Então o que aconteceu? Como ele começou a abrir a Rússia para o capital estrangeiro, então outros países quiseram abrir algumas indústrias na Rússia. Só que o que isso gerou? Gerou um movimento populacional, a população, por exemplo, está tendo industrialização em tal cidade, tem uma indústria que está contratando pessoal. Daí o que a população do entorno dessa cidade fez? Migrou tudo para a cidade. E isso agravou ainda mais o processo da Rússia, no caso de, como que eu posso falar? De pobreza, de falta de infraestrutura, essas coisas. Porque tiveram movimentos populacionais muito grandes, inclusive de outros países para a Rússia, à procura de emprego. Então isso agravou muito a fome, justamente a falta de emprego, essas coisas assim. Então a população ficou miserável nessa época. Boa parte da população ficou miserável. Então o rei queria melhorar o aspecto populacional, só que acabou agravando ainda mais, por causa dessas mudanças populacionais, desses grupos de pessoas que iam procurar trabalho. D. Na imagem 1 observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Então vamos lá. Então o que a gente pode ver aqui? Aqui em cima então, são dois grupos sociais, no caso o rei e o clero, né, a parte da religião. E esse outro grupo aqui são as pessoas, são os camponeses, no caso, os trabalhadores, né? Então qual que é a crítica aqui? É que eles que sustentam esse pessoal aqui de cima, entendeu? Então com o trabalho deles, com a morte deles também, ó. Aqui tem alguns esqueletos, partes do corpo, tudo. Então com a morte deles, com as condições precárias deles, que sustenta esse pessoal de cima. Então a crítica é embasada nisso, né? Então a relação que identificamos é essa de submissão, e os grupos representados são esses que eu comentei. Bom, 2 aqui está falando sobre, vou até ler aqui, na Rússia no século XIX, durante os movimentos contrários ao regime czarista, que dominava a Rússia, abriram caminhos para a formação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas claramente influenciadas por valores do socialismo marxista e também interessadas em colocar um basta ao absolutismo czarista, do czarismo no caso, né? Se organizaram na Rússia. Mesmo descendendo de um movimento com características próximas dos membros do POSDR, criaram 2 grupos políticos fundamentais para o partido. Apesar de quererem o fim do czarismo, os social-democratas russos não convergiam em um único projeto de construção da Rússia. Dessa maneira que podemos observar o surgimento de 2 grupos, os mencheviques e bolcheviques.
Os mencheviques representavam a minoria, os bolcheviques a maioria. Leia sobre os dois grupos no livro didático ou pesquisa na internet e complete o quadro com as informações solicitadas. Essa questão aqui, ó, vocês vão ter que ter o auxílio do livro didático ou pesquisa na internet, porque é uma questão que ele não explica no PET. É uma questão específica do partido que viria a ser o Partido Comunista na Rússia, Partido Socialista no caso da Rússia. Então aqui no quadro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar as classes sociais envolvidas aqui, os líderes, então cada uma que tinha um líder, no caso aqui dos bolcheviques era um cara que chamava Lenin, certo? As ideias que defendiam, as formas de chegar ao poder e regime político. Então, esses dois grupos eram grupos de trabalhadores, certo, da Rússia, e também algumas pessoas ligadas à área do exército, que estavam descontentes com o rei, no caso, né, o czar, e eles se uniram para tentar derrubar o czar e proclamar, um queria democracia, o outro já queria a implantação do socialismo. Então, essa questão aqui é pertinente que vocês peguem o livro ou pesquisem na internet para responder, certo? E se eu comentar também, já vou dar a resposta de bandeja para vocês, né? Então, é bom vocês pesquisarem. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Eu vou deixar também na descrição do vídeo alguns vídeos falando sobre bolcheviques e mencheviques. Daí, assistindo os vídeos também, vocês conseguem responder de boa. 3. Leia o trecho da bibliografia de Vladimir Lenin e observe a imagem 1 e em seguida responda. Então, para você usar a imagem, esse trechinho aqui, ó. Lenin, 1870 a 1924. Foi um político revolucionário russo, o principal líder da Revolução Russa em 1917 e o primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, pseudônimo de Vladimir Ilyich Ulyanov, nasceu em Simbirsk, atual Yaranovsk, na Rússia, em 22 de abril de 1870. Então ele está perguntando, quem foi Lenin? Bom, pesquisando na internet ou no livro didático, você vai ver que ele foi lá, está até escrito aqui, um político revolucionário russo, e ele liderou, no caso, os bolcheviques. Então ele foi o líder intelectual dos bolcheviques. E ele foi responsável também por implantar o socialismo na Rússia. Então ele pegou as ideias de Marx, que a grosso modo falava que a massa trabalhadora, os trabalhadores iam tomar o poder, né, depois do fim do capitalismo. Se vocês quiserem, depois eu vou fazer uma aula sobre isso. Mais pra frente também acho que vai falar bastante. Mas basicamente isso, ele foi um líder dos bolcheviques e implantou o socialismo na Rússia. A qual ala dos POSDR ele fazia parte? Eu já respondi aqui, no caso dos bolcheviques. O que foi o NEP, nova política econômica implantada por Lenin quando governava a Rússia? É o seguinte, tem uma frase famosa que falava o seguinte, dê um passo para trás para dar dois para frente. Então ele queria que toda a Rússia, no caso a União Soviética na época, fosse estatal. O que isso quer dizer? Não existiriam empresas privadas e, consequentemente, não ter lucro. Então, tudo que você compra hoje, como nós vivemos na sociedade capitalista, tudo que você compra hoje, a pessoa, sei lá, vai te vender uma caneta. Parte do preço da caneta é o lucro do empresário que fabricou ela. Na Rússia não teria mais esse lucro do empresário, porque quem ia fabricar caneta seria uma empresa do Estado, uma empresa do governo. Então o que acontece? A caneta, ao invés de, vamos supor, que custe R$1 no Brasil, na União Soviética custava, sei lá, 50 centavos. Porque ninguém estava lucrando com ela, entendeu? Então o que acontece? Esse NEP foi uma política econômica que o Lenin adotou para privatizar alguns setores da Rússia. Então, tipo, alguns setores de produção agrária, tipo, sei lá, plantar trigo. Daí ele deixava outras pessoas que queriam investir nisso plantar. Então não era o Estado que fazia, não era do governo. E com isso gerar emprego e tal, para a Rússia começar a ter um processo de desenvolvimento até ela conseguir andar com as próprias pernas. Então foi como se fosse uma política de tampar buraco. Você tá fazendo uma política econômica para o país começar a andar com as próprias pernas, entendeu? É basicamente isso. Então pesquisa na internet também que é bem tranquilo vocês acharem a resposta. No livro também tem.
Bom, no caso foi isso, depois eu vou passar para a semana 2, próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei. Daí caso tenha alguma dúvida, é só mandar uma mensagem no Zap ou comentar embaixo do vídeo que eu tento responder para vocês. Ou passo outro vídeo. Se ficou alguma dúvida também, eu vou colocar alguns vídeos na descrição. Só vocês clicarem no link aí, vocês vejam os vídeos que eu acho que fica mais claro também as respostas que vocês teriam que escrever. Então até a próxima semana aí, abraço para vocês, pessoal.